Muito bom ter o Aidar de volta depois desse período de férias. Que bom, Aidar. Descansou? Bem-vindo de volta. Oi, Sheila, obrigado por essa recepção calorosa. Voltei, mas sempre que eu volto da Bahia, eu digo, voltei, mas não recomendo. É ruim a beça, né? É muito ruim esse negócio, né? A comida, o povo, as praias. Ixi. Um dia eu não volto, viu? Belo bronzeado, viu, Aidar? É. Valeu. Ô Aidar, vamos nessa aqui, muita coisa aconteceu nesse período, então por isso que eu digo que é muito bom ter você de volta para jogar luz aqui em alguns fatos. A gente tem acompanhado, e agora ainda mais, com a Polícia Federal pedindo ajuda da Interpol para ter acesso às imagens ao ataque sofrido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um caso que aconteceu na última sexta-feira no aeroporto de Roma, na Itália. A expectativa é de que a Polícia Federal ouça ainda hoje o casal suspeito de hostilizar, de agredir o ministro e a família dele. Esse assunto tem rendido bastante, a gente falou sobre ele nos últimos dias, não só sobre as apurações, sobre a investigação, mas sobre a falta de civilidade que rege esse tipo de comportamento das pessoas que se acham no direito de atacar alguém, ignorando a possibilidade de estar cometendo um crime e se ocultando atrás do argumento da expressão, da liberdade de expressão, e aí depois desse argumento vem o outro, né, da legítima defesa. Chega a esse ponto. Vamos colocar aqui a bola no chão e entender direitinho, é crime, não é crime, qual o limite, hein, Aidar? Sheilinha, você sabe que, primeiro colocar, eu endosso tudo que você falou e eu recuperei o seu comentário de ontem no YouTube aqui da Band News FM, e é lamentável que as pessoas se sintam à vontade para atacar outras pessoas que elas nem conhecem, e simplesmente por não concordar com o que essas pessoas, essas autoridades estão fazendo dentro das suas atribuições. Eu acho que isso é importante dizer. Alexandre de Moraes não fez absolutamente nada até agora que não cabia a ele na sua atribuição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode concordar, nós aqui nesse espaço e no meio do dia, às sextas-feiras, já tecemos críticas a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. No inquérito das fake news, a gente traz contraponto de gente que o critica. Agora, esses ataques pessoais são inadmissíveis. E aí, Sheila, você sabe que um dos comentários que foi feito no Twitter foi feito pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, e ele disse que, lamentavelmente, a legislação brasileira ainda não pune direito, né, ainda não prevê, não tem uma previsão expressa para casos como esses. E aí, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, não é que a legislação não tem, a legislação até tem, mas toda essa situação é previsto crimes de menor potencial ofensivo com penas efetivamente muito leves. Então, por exemplo, teve gente que falou aí que talvez isso se encaixasse naqueles novos artigos, o 359L, que é tentar com o emprego de violência abolir o Estado Democrático de Direito. Seria forçar demais, né? A gente vai lembrar que vai ter VAR, né? Eu até brinquei aqui mais cedo, vai ter VAR, porque as imagens do aeroporto vão ser disponibilizadas pelas autoridades italianas para a Polícia Federal Brasileira. Então a gente vai ver exatamente o que aconteceu no aeroporto. Agora, independentemente disso, se os relatos que a gente tem até agora forem exatamente o que aconteceu, você tem a possibilidade de 3 crimes. Lesão corporal, que é punido com 3 meses a 1 ano, porque seria uma lesão corporal leve, um tapa no rosto do filho do ministro, mas que não gerou nenhuma lesão efetiva, então isso é lesão corporal leve, 3 meses a 1 ano. Você tem ameaça, que é 1 mês a 6 meses de detenção, ou você teria aqueles crimes contra a honra, que é injúria, calúnia e difamação. Calúnia, que poderia se encaixar porque o ministro teria sido chamado de bandido, e calúnia é quando você imputa um crime injustamente a alguém. Bandido de dizer que ele foi comprado, vendeu sentença, etc. Isso é calúnia. E o crime de calúnia é de 6 meses a 2 anos. Então são todos crimes de menor potencial ofensivo, punido com penas muito pequenas. E aí já tem um movimento, começando inclusive por esse tweet que eu disse do Bruno Dantas, ministro do TCU, querendo ver se adequa a legislação para começar a enquadrar de forma mais rigorosa, mais efetiva, esse tipo de ataque.
esse tipo de ataque que, como você disse, as pessoas tentam acobertar com o discurso da liberdade de expressão, mas isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você colocar argumentos e não atacar pessoas com injúrias e, às vezes, até fisicamente, né, Sheila? Olha, mas estamos recebendo várias mensagens aqui falando, vocês estão defendendo o Alexandre de Moraes, que fez e tal coisa. Não, gente, inclusive, já manifestei isso antes e hoje de novo, o que a gente está falando dessa hostilização sem freio, desmedida, contra alguém de quem você discorda, vale para o Alexandre de Moraes. Eu tenho usado o exemplo do Flávio Bolsonaro, que também sofreu uma hostilização do tipo num avião, entendeu? Então vale para todos eles. Não tem aqui preferência política, a gente está tratando o fato em si, né, dessa hostilização desmedida e parando onde? Em crime, né? A gente defende a civilidade, né, Sheila? É a civilidade, tão é o básico, fato de você né? poder circular sem ser constrangido por pessoas que sequer você conhece. Seja o Alexandre de Moraes, seja o Flávio Bolsonaro, quem quer que seja, nenhuma pessoa tem o direito de constranger a outra publicamente, principalmente, e eu acho que isso é importante, Sheila, você não concorda com o que o Alexandre de Moraes as decisões dele, ou existem instrumentos no processo republicano. Existe a possibilidade de pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado. Vá lá e apresente. Se você tiver argumentos fortes o suficiente, se tudo isso que dizem do Alexandre de Moraes for verdade, talvez ele sofra um pedido de impeachment, se ele realmente está extrapolando as suas atribuições. Você tem mecanismos no processo civilizado brasileiro para contrapor ideias com as quais você não concorda. Você não pode levar isso para a rua, você não pode levar isso do ponto de vista físico. Nenhum ministro, nenhuma autoridade, por mais que você a odeie, você tem o direito de constrangê-la publicamente. E eu acho que aí sim, a legislação brasileira, nesses casos, pode ser adequada. Sempre é ruim você fazer lei no calor de acontecimentos, né? A gente tem vários exemplos aí de leis que acabaram tortas por conta disso. Mas, neste caso, por conta do histórico de agressões, não só a ministra do Supremo Tribunal Federal, você acabou de citar aí, Sheila, Flávio Bolsonaro, todo mundo sofre com isso. Quando as pessoas se sentem à vontade, à esquerda, à direita, ao centro, seja de que ideologia for, de constranger publicamente autoridades por não concordar com a visão de mundo que elas expressam, a gente está descendo degraus muito importantes na civilidade do Brasil, e a gente não pode deixar isso acontecer em hipótese alguma. De jeito nenhum. Só lembrando que essa oitiva, né, aí o depoimento da Andréa Mantovani e do Roberto Mantovani Filho estava marcado para as 9 da manhã de hoje, então deve estar para começando em Piracicaba, no interior de São Paulo.